3, 2, 1. Olá, meu nome é Sara, eu sou acadêmica em licenciatura em Ciências Biológicas e hoje nós vamos estar falando dos transportes pela membrana plasmática. Bem, como foi comentado na outra aula, a membrana ela possui uma capacidade de permeabilidade seletiva, o que significa que transportes podem ser realizados. Eu comentei sobre o transporte de proteínas, mas é interessante a gente saber, que existem vários tipos de transportes e que o transporte vai depender da substância a ser transportada. Então vamos começar com o transporte passivo, que é um transporte que não gasta energia. Então, ele não gasta ATP, não gasta energia da célula. Por que ele não gasta energia? Porque na realidade ele acontece a favor do gradiente de concentração. Então imagine que aqui no exterior da célula tenha mais sal do que no interior da célula. Seguindo o gradiente de concentração, a tendência é que tenha uma igualdade de concentração entre moléculas, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, a tendência é que essas moléculas venham para dentro da célula para ter essa igualdade. O transporte passivo ele pode ser simples ou facilitado. Quando ele é um transporte simples, ele passa diretamente pela bicamada, pela membrana, Aqui pela bicamada de fosfolipídios. Quando ele é facilitado por uma proteína, por exemplo, pelas proteínas de canais. Então, nós dividimos o transporte em difusão e osmose. A difusão, ela vai transportar o soluto, enquanto a osmose vai transportar o solvente. Quando nós falamos de difusão, nós estamos falando sobre o transporte de soluto. Então, por exemplo, o sal que está aqui fora, se ele for se transportar para dentro, vai ser por meio de difusão. E quando nós falamos de osmose, estamos falando do transporte de solvente. Por exemplo, a água que está dissolvendo esse soluto, ela vai ser sempre transportada por osmose. Agora, sobre o transporte ativo. O transporte ativo significa que ele está gastando energia e ele acontece contra o gradiente de concentração. Então, antes, esse transporte ele acontecia naturalmente, buscando esse equilíbrio de moléculas. Agora, o transporte ativo ele vai exigir um trabalho da célula para ser contra o gradiente. Então, por exemplo, mesmo que já tenha muito sódio aqui fora, a célula vai continuar trabalhando e jogando mais sódio para fora, fazendo esse trabalho mecânico contra o gradiente. O exemplo que a gente mais comenta é sobre a bomba de sódio e potássio, mas é importante saber que existem outras bombas, por exemplo, bomba de cálcio, que também faz essa proteína que faz esse trabalho, mas nos concentrando agora na bomba de sódio e potássio, é importante a gente saber como ela funciona. Essa aqui é uma bomba de sódio e potássio. Esse aqui é o interior da célula e esse aqui é o exterior. Quando essa bomba está em repouso, ela vai ficar aqui aberta para dentro da célula. E aí, com a ajuda do ATP, ela vai fazer o movimento de bomba, de se abrir e se fechar. Quando ela está aqui para dentro da célula, existem esses 3 espacinhos aqui que são ligações para sódio, Na+. Essas 3 ligações ficam aqui, então vem uma moléculazinha, 3 moléculazinhas de Na+, de sódio, que se conectam nessa proteína. Com a ajuda do ATP, ela vai fazer essa abertura para o lado de fora e vai liberar esses 3 sódios. Desse lado aqui, a gente tem um espaço para 2 moléculas de potássio, de K+. Aqui ela pode fazer essas 2 ligações e essa ligação ela vai fazer no momento que ela está aberta para fora da célula. Então, quando ela se abre para fora, vai acontecer essa ligação com essas 2 moléculas de potássio e com a ajuda do ATP, novamente, ela vai se abrir para dentro, liberando essas 2 moléculas de potássio. Então, primeiro nós temos de dentro para fora a liberação de 3 íons de sódio e depois de fora para dentro a liberação de 2 íons de potássio, de K+. Esse é um movimento super importante porque a célula ela é mais negativa dentro do que fora dela.
Então, dentro da célula é um ambiente muito mais negativo do que o exterior dela. Fazendo esse movimento de liberar 3N a mais e trazer 2K a mais, ela consegue manter essa negatividade. Principalmente células do impulso nervoso precisam dessa energia. Além disso, também é super importante para a célula manter a hidratação dela, porque pode parecer, mas ela só liberou 3 íons e trouxe 2, mas só esse 1 íon a mais já é, quando a célula tem esse 1 íon a mais, ela precisa absorver mais água para se manter hidratada. Então, mantendo esse controle, ela sempre vai se manter hidratada, porque se houver esse transporte sem critério, de muitos íons entrando, a célula pode ser obrigada a absorver muita água e chegar a se romper. Além disso, nós temos o transporte por vesícula. O transporte por vesícula, ele também é um transporte ativo, mas a gente costuma abordar ele um pouquinho separado por ele ser um pouco peculiar. Mas ele também é um transporte que gasta energia, então ele também é um transporte ativo. O transporte por vesícula, ele vai realmente deformar a membrana e ele é utilizado para moléculas grandes. Então, por exemplo, uma bactéria inteira ela vai ser transportada para dentro de uma célula a partir do transporte por vesículas. Células do nosso sistema imune fazem esse tipo de transporte, por exemplo, para células ou alguns outros organismos que precisam ser com uma forma de defesa. Nós então dividimos em endocitose, que é um transporte feito de fora para dentro da célula. A endocitose ainda, nós dividimos ela em fagocitose. A fagocitose ela é feita para transportar sólidos. Então, por exemplo, uma bactéria, ela vai ser transportada dessa forma. E ela utiliza de pseudópodes. O que significa pseudópodes? São falsos pés, na verdade. Então, ela vai fazer uns pezinhos assim para buscar essa molécula e trazer para dentro da célula. Enquanto isso, nós temos também a pinocitose, que também vai fazer esse movimento para dentro da célula, mas ela não vai utilizar de pseudópodes e ela também não é para sólidos grandes. Ela é para partes dissolvidas. Agora, para fazer o transporte para fora da célula. Para fazer o transporte para fora das células, nós temos a exocitose. A exocitose, ela ainda pode se dividir em secreção e excreção. A secreção, ela vai ser a eliminação, a retirada da célula de algum material que ainda vai ser útil para o nosso corpo. Então, por exemplo, se uma célula produzir um hormônio e ela for liberar esse hormônio, ela vai fazer a partir da secreção. E a excreção, quando a célula produzir algo que ela não precisa mais, que ela vai precisar descartar, ela vai descartar a partir da excreção. Então foi isso, eu espero que tenha ficado claro. A nossa próxima aula vai ser sobre organelas celulares.